Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1, bacana. Hoje vamos falar aí com o Edu Silva, grande garoto, para contar um pouquinho da história dele aí no futebol, os projetos atuais. Bem-vindo aí, Edu. Seja bem-vindo ao canal e que a gente tenha um bate-papo muito bacana aí. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço. Acompanhei os bate-papos de vocês com o Alisson e depois acompanhei com o Cássio. Vocês estão de parabéns aí pelo programa, pelas entrevistas, né, que vem acontecendo. E eu fico muito feliz em fazer parte também. Bacana, legal, legal. Gustavo, dá seu boa noite aí pro Edu. Bom, Edu, boa noite, né? Mas queria já abordar essa sua nova fase como técnico, né? Você que veio treinando a categoria de base ali do Fluminense de Feira, treinou o profissional também. Você chegou a colher os frutos do seu trabalho na base, de os mesmos jogadores que você treinou na base, chegou a treinar no profissional? E como que eles chegaram assim para o profissional com relação a quem não foi treinado por você antes? Você via diferenças em termos de aproveitamento de fundamentos? Enfim, queria que você contasse isso aí para a gente. Tá bem. Eu, quando cheguei no Fluminense, eu cheguei através de um projeto, né? Praticamente a base era terceirizada. E através desse projeto, a gente pôde jogar a competição Sub-15, que a gente chama de 2 de julho, que acontece sempre na Bahia. E no intervalo de um ano, a gente jogou depois o Sub-20. E tive a oportunidade de trabalhar apenas com 2 atletas, né, que estiveram comigo no Sub-20, e aproveitá-los agora na competição Sub-23 e, consequentemente, no Campeonato Baiano deste ano. Boa noite, Edu, grande lateral. Vou agradecer primeiramente também o Alisson, grande zagueiro, ex-zagueiro, que fez o meio de campo. Ele era zagueiro, mas não era meio de campo, mas fez esse meio de campo aí com o Edu para a gente falar com ele hoje. O famoso Bunção. Ele mesmo. Imita muito bem. Edu, você, dando continuidade a essa fase atual como preparação de técnico, como técnico, como é que foi você fez esse curso da CBF, como é que foi essa preparação, essa transição do campo para a linha de campo para poder comandar os jogadores? Na verdade, eu parei 32 para 33 anos. Eu tive 2 lesões sérias no joelho, né? Em cada joelho tive ligamento cruzado, lesão de ligamento cruzado. Uma aconteceu em 2005 e a outra 2 anos depois, em 2007. E quando eu tive essas lesões, eu percebi que poderia ter que encerrar a carreira precocemente. E continuei como atleta, mas buscando sempre sair daquela cadeirinha lá de trás, nas preleções, nas palestras dos treinadores, comecei a observá-los com mais atenção, porque era um projeto que tinha a longo prazo de querer, depois que encerrasse a carreira, exercer essa profissão, né, de treinador, de auxiliar, enfim, de fazer parte das comissões. E tudo aconteceu muito rápido, né? Em 2014 eu encerrei ali no Brasil de Pelotas. Eu tive a oportunidade de encerrar sendo campeão do interior, né? Do Campeonato Gaúcho, fazendo boa campanha. E ali para mim foi um basta. Quando eu percebi que já não conseguia mais render aquilo que eu me cobrava, que eu sempre me cobrei bastante, eu de imediato falei aqui agora eu tenho que seguir um outro rumo e vou procurar me qualificar. E pessoas que já estavam, né, há tempo nessa profissão, o primeiro conselho que me deram foi: vai se qualificar, porque o time, o feeling de campo você tem, você viveu a vida toda. Tem que procurar as coisas que está aparecendo. E aí eu procurei estudar os cursos que têm acontecido aí da CBF, né, fiz a licença B e alguns cursos aí pela Universidade de Futebol.
Luiz, aproveita e faz a sua pergunta aí. Edu, você jogou na Portuguesa. Sim, A Portuguesa joguei fez agora, no mês passado, 100 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no time, né? Porque nós aqui, eu sou paulista, né? A Portuguesa é um time que todos nós temos muito carinho, e a fase que ela está passando está sendo tenebrosa. Não sei se vocês viram o jogo de ontem da Portuguesa, que meteram a mão na Portuguesa, marcaram 2 pênaltis que não existiram, mas sem problema. Eu queria só saber como é que foi sua passagem por lá, o que deu de aprendizado, como é que era o clima lá no clube. A verdade é que a Portuguesa é o clube que todo mundo simpatiza com ele em São Paulo, eu acredito. Todo mundo tem uma simpatia pela Portuguesa. Eu, quando fui para a Portuguesa, quem estava à frente da Portuguesa era uma empresa chamada Village, se eu não me engano o nome é esse. E aí eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista pela Portuguesa. A gente tinha um grupo muito bom. Na sequência, eles jogavam a Série B, e eu não pude acompanhar a Série B, porque eu acabei indo para fora do país. Mas, desde então, eu sempre tive um carinho muito grande pela Portuguesa. Também via que a Portuguesa tinha toda uma estrutura, né, para ser a grande equipe que sempre foi, só que essa estrutura não estava sendo bem cuidada em todos os sentidos. A gente tinha lá um estádio muito bom para se jogar futebol, para praticar futebol. A gente tinha toda a estrutura física ali em volta do estádio, mas toda essa estrutura também precisando de manutenção, e aí veio tendo prejuízo ao longo dos anos, né? Sendo mal cuidada, sendo mal gerida, na minha opinião. E aí o fato de ter caído da maneira que caiu no Campeonato Brasileiro, eu acho que aquilo ali desanimou por completo, e até hoje a Portuguesa vem tentando se recuperar. A gente torce muito, porque já vestimos a camisa e também já torcemos, de certa forma, para que a Portuguesa retorne a ser a grande Portuguesa, porque é um clube que tem muita tradição no país e a gente precisa cuidar um pouco mais dela. Bacana. Aí, Vitor! Primeiro, bem-vindo, Edu. Obrigado pela participação aí. Cara, em 2003, você jogou no Internacional de Porto Alegre, né? O que eu queria saber com você, primeiro, se essa passagem pelo Inter em 2003 foi o melhor ano da sua carreira ou não, se teve algum outro. E eu vi também que em 2003 você chegou a ganhar, né, com o Internacional, você venceu alguns Grenal. Eu queria saber como que era jogar um Grenal, se a atmosfera nos jogadores se equivale que nem é na torcida, um dos maiores clássicos do Brasil, né? Como é que era o clima naquela época de jogar um Inter e Grêmio? Boa noite, Vitor. Então, a passagem pelo Inter foi uma das melhores, sim, que eu vivenciei no futebol aqui no Brasil. Depois tiveram outros grandes clubes que eu pude vestir a camisa, mas o Internacional me marcou porque depois que eu saí do Inter também várias portas ficaram abertas para outros clubes, então a visibilidade de vestir a camisa do Inter ela é muito grande. Claro que talvez não seja igual de um Corinthians, de um Flamengo, os clubes que estão ali no núcleo, mas hoje o Inter sim é um desses clubes que a visibilidade é grande, mas antes também eu acredito que não. Mas foi muito importante para minha profissão, para minha vida como atleta, vestir a camisa do Inter e conquistar com o Inter, né? Porque eu fui campeão quando estive lá e a gente tinha um grupo que estava, na verdade, formando um novo Inter. Tanto é que até hoje os torcedores que a gente sempre conversa fala que o Inter de hoje surgiu daquele pontapé de 2003. Ali iniciou o Inter que existe hoje com toda essa potência aí. Porque um ano Quem era o antes, técnico? Muricy Ramalho. Muricy Ramalho. Em 2002, acho que vocês devem ter já pesquisado aí, o Inter quase cai no Brasileiro. Uhum. Quase caía no Brasileiro. Então a gente chegou no Internacional.
Não gosto de lembrar de queda no Brasileiro de 2002. Ele é palmeirense, Edu. Não, mas... entendi. Então a gente chegou... Jogadores contratados de equipes de Série B, no meu caso, eu tinha vindo do Náutico. Contratou ali, na época, um treinador que estava crescendo, né? E o Muricy também tinha saído do Náutico, tinha uma passagem ali breve pelo Figueirense e depois foi para o Internacional. E dali em diante a gente conseguiu formar uma equipe de jogadores desconhecidos, mas que vieram dar frutos para o Inter. Naquele grupo tinha Daniel Carvalho, Felipe Xavier, os gêmeos, Diego e Diogo. Então, o Inter, Nilmar. Então, o Inter naquele ano, através da sua base e com alguns jogadores que estavam buscando o seu espaço, conseguiu fazer um bom campeonato. E por um ponto apenas, a gente não conseguiu a classificação para a Libertadores. Sobre os Grenais, né? Eu tive a felicidade de participar de algumas equipes que sempre foram de torcida e tinha rivalidade dentro da própria cidade. A gente tinha ali o Inter e o Grêmio, onde na semana do Grenal, ou 10 dias antes de ter essa partida, a gente podia jogar contra qualquer outra equipe, mas ninguém queria saber. O pessoal perguntava sempre, e o Grenal? A gente ia jogar contra o Corinthians, mas o próximo jogo era contra o Grêmio e o pessoal não fazia pergunta, engraçado, não fazia pergunta sobre o Corinthians, fazia pergunta e o Grenal. Então, a galera lá vive realmente isso. É uma festa linda. Na época, a gente concentrava ali no Beira-Rio e era impossível um dia antes a gente continuar no estádio. Tínhamos que sair para um hotel mais afastado, porque o pessoal acampava ali em volta do estádio para poder esperar a hora do jogo. Então, uma festa muito bonita, em que eles se orgulham muito disso, mas é uma festa bonita e que eu não via violência entre as torcidas. Isso que me chamava mais a atenção. Muito bom. Legal. Boa. Edu, você estava falando da Portuguesa aí, logo depois você fez um breve comentário sobre a sua ida para o futebol internacional. E uma das passagens pelo futebol do exterior, a sua, foi pela Suíça, né? Exato. No Servette. Queria que você falasse um pouquinho de como foi essa passagem, do que você trouxe de aprendizado do futebol suíço, como é que foi essa experiência de jogar a Liga Suíça. Fala um pouquinho para a gente como foi essa tua experiência. Muito, muito, muito boa, agregou muito na formação que eu tenho hoje, porque a gente sai do Brasil, talvez não cumprindo algumas coisas que para muitos lá fora são coisas simples. Vou contar uma passagem que para mim até hoje foi marcante. Eu tive uma pequena lesão no músculo da coxa quando estava lá, e a fisioterapia estava marcada para as 5 da tarde, né? E eu cheguei para fazer essa fisioterapia às 5h05 da tarde, ou era 5h10, enfim, um tempo muito, muito curto para estar dentro do horário. E o pessoal não me atendeu. O pessoal falou, o horário está marcado 5 horas, você tem que chegar 10 minutos antes de começar seu tratamento. Agora a gente vai ter que dar a prioridade ao pessoal que está esperando para fazer às 5h30. E aquilo ali, para mim, foi um aviso. Você tem que ser profissional ao extremo, você tem que respeitar os profissionais, porque se está marcado o horário, você tem que cumprir. E eu vejo que essa disciplina que tem lá fora ainda falta um pouquinho aqui no nosso país, mas eu acho que a gente já está também chegando nesse nível. Hoje os jogadores são muito mais profissionais do que antes. E com relação ao jogo, muita diferença? Para os laterais, não vejo muita diferença. Era um pouco mais rápido, até mesmo porque os campos ajudavam isso, né? Mas em relação à minha posição lateral, eu era um lateral que passava bastante, porque até estava acostumado a jogar
no Inter com 3 zagueiros e eu fazia o ala ali pelo lado esquerdo. Então eu cheguei lá, tive um pouco de dificuldade porque eu queria passar muito sem a bola e cada vez que eu tentava fazer essa passagem, o treinador parava o treino e dizia: aqui primeiro a gente marca a linha postadinha ali de 4 e depois, se tiver condições, você passa. Então aqui lateral é para ajudar mais na defesa, auxiliar o ataque quando for preciso, mas a prioridade é a marcação. E isso para mim foi ótimo porque eu tinha deficiência na marcação e acabou que me ajudou muito quando eu retornei ao Brasil em ser um lateral mais completo. Eu sabia o momento certo de passar, sabia que tinha que defender e auxiliar ali os meus zagueiros. Então, essa compreensão, esse entendimento foi primordial depois da passagem que eu tive lá. Boa. Mas a escola suíça é bem retranqueira mesmo, né? Eles já tem essa fama, né? Do tal ferrolho suíço. Né? Eles são um futebol bem defensivo mesmo. Aproveita, Gustavo. Bom, então vamos lá. Edu, você está agora no comando do Frei Paulistano, não é? Conta pra gente, quais são as aspirações do clube na Série D? É um time que vai jogar para ficar por ali? Vocês acreditam que possam subir para uma Série C? Quais são as aspirações? Como que você está preparando o clube, o time, para disputar essa Série D? Na verdade, eu estou auxiliando o professor Paulo Foiani, né? O professor Paulo Foiani, na verdade, foi o que me deu a oportunidade de estar em comissões técnicas profissionais e de ter tido a minha oportunidade como treinador. E depois de ter saído do Fluminense de Feira, após o Campeonato Baiano, foi feito o convite para eu estar junto a ele nesse processo aqui no Frei Paulistano, e eu prontamente atendi, porque a gente tem que ser muito grato às pessoas que nos ajudam, e eu não poderia deixar de aceitar o convite dele. Mas o Frei é um clube novo, é um clube que tem apenas 4 anos, né? Mas já foi campeão sergipano, já conseguiu vaga e disputou a Copa do Nordeste, e conseguindo jogar a Copa do Brasil, e agora Série D. A gente tem clubes aí com tanta tradição, com tantos anos, e não conseguiram essas conquistas, né? Chegamos aqui há pouco tempo, tem muito trabalho pela frente, mas a intenção nossa é fazer um time forte, como estamos fazendo, para poder disputar essa primeira fase, classificar, que a gente tem que ir passo a passo, e depois, consequentemente, ir buscando cada vez mais, ganhando confiança, e sim buscar levar esse time, por mais que seja jovem, levar a Série C. Só completando, por ser um time tão novo, 4 anos só, né, e já com conquistas relevantes, né, participações em campeonatos relevantes, é um time que de alto orçamento para uma Série D, com capacidade de investimento, ou seja, para ter um bom centro de treinamento, ter bons profissionais, bons equipamentos de treinamento, investir em atletas. Então, essa estrutura física do clube está sendo construída, né? A cidade de Frei Paulo é uma cidade pequena, se a gente for ver em relação a grandes centros como São Paulo, como Rio de Janeiro, eu posso comparar que é uma cidade bem do interior. Mas, em relação a atletas, para a gente ter a possibilidade de trazer alguns atletas interessantes, a gente também, por já estar um tempo no futebol, a gente consegue, né, através do nosso conhecimento, de algum banco de dados que a gente vem fazendo já há um tempo, trazer atletas com grande potencial para poder disputar essa competição. Em vista disso também, essa pandemia atrapalhou bastante alguns atletas que têm condições de estar jogando aí uma Série C, uma Série B, e que talvez ficaram aí 4 meses já parado e já não aguenta mais ficar em casa e preferem estar em atividade, né, do que estar esse tempo todo parado. E com isso, equipes como a nossa conseguem trazer atletas com nível
até superior ao próprio a própria equipe pela sua idade, né? Boa. Léo? Opa! Ô, Edu, no ano passado, o Roger Machado e o Marcão, eles, num jogo, num duelo que teve aqui no Maracanã, eles se manifestaram, né, por falta de oportunidades a técnicos negros no futebol brasileiro. Como é que você enxerga essa questão no futebol brasileiro? A gente tem visto aí muitos clubes, principalmente da primeira divisão, trazendo técnicos estrangeiros, como o Flamengo, recentemente teve o Santos, enfim. E às vezes tem talentos no próprio mercado nacional e que, de repente, não estão tendo essa chance, né? E principalmente os técnicos negros. E eu queria que você, de repente, falasse um pouco, você, por ser negro, tá aí se formando como técnico, enfim, lutar por chances, né, para que o mercado se abra de uma forma mais democrática, digamos assim. Eu até fiquei feliz, né? É até bom, eu gosto muito de falar sobre isso, fiquei muito contente com a iniciativa de dois amigos. Na verdade, o Roger, a gente chegou a se enfrentar, né? Como atleta. Agora eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Bahia e ele me recebeu de uma forma incrível. E Marcão, cheguei a jogar com ele no Juventude. E quando eu vi os dois ali unidos por uma causa, eu fiquei muito contente com isso. Eu acho que eles têm que chamar a atenção sobre esse tema mesmo, mas por outro lado, eu não procuro não me apegar muito ao fato da cor, né? Eu acho que o profissional ele tem que se qualificar, ele tem que buscar, ele tem que estar sempre, quando tiver essa oportunidade, de mostrar sua qualidade, não só dentro do campo, nem só ali na beirada do campo, mas sim com seus certificados, com seus diplomas. E eu acho que isso aí é que qualifica a qualidade dele e o julgamento das pessoas, talvez, quando percebam que aquele atleta, independente, ou aquele treinador, independente da cor, que tem qualidade, está altamente qualificado para exercer a profissão. Eu acho que é por esse caminho que eu procuro ver por esse lado, procurar cada vez mais dentro do que pede para um treinador de futebol, né? Estar qualificado, porque eu procuro não acreditar, apesar de saber que existe, e o fato do julgamento que vai ter sobre a pessoa que vai ser contratada seja em cima de algum de cor ou de religião. Eu prefiro acreditar que seja em cima das qualificações que ele tem e da maneira que ele exerce ali à beira do campo. Obrigado. Oh, bacana. Vai, Luiz. Edu, vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Agora é pergunta séria, hein? Lá Quem vem. era o maior trollador da turma? Era você ou quem é o cara que você jogou que aprontava todas, que incomodava no bom sentido, né? Técnico e time com as brincadeiras. Quem Quem era o era o cara? Moção da época, né? Mas eu acho que era você, pela cara assim, todo Olha, quietinho. eu vou falar para você, cara. Eu até meus 23, 24 anos, eu perturbava um pouco. Viu? Depois, Tem cara. por incrível que pareça, depois eu percebi que eu era o santo da turma. Encontrei uns caras aí pela frente que, pelo amor de Deus. Na época eu consegui trabalhar com o Eusébio, que foi zagueiro do Fluminense, trabalhamos ali no Náutico, era uma figuraça. O Flávio, que jogou no Palmeiras volante, também outra figura folclórica, como a gente diz. Então, esses caras, com o Eusébio nem tanto, mas com o Flávio tem um contato até hoje. É um cara que marcou muito assim, a nossa passagem, tanto no Inter quanto no União São João. A gente teve aqui 2 equipes ali próximas, jogando junto. E um cara que até hoje transborda alegria, está sempre brincando.
E eu acredito que essa é a nossa essência, cara. O jogador tem que estar sempre alegre, e quando ele exerce essa função aí de maneira alegre, com reverência, ele acaba transportando isso tudo para dentro do campo. Então, naquela época, a gente tinha muito disso, e dá saudade quando lembra dessas resenhas, viu? Dá muita saudade. Então agora conta uma dessas Então, resenhas. conta uma das que você fez e uma que ele fez aí. Compartilha aí com a gente. Vou contar uma minha, tá? Mas só fica entre nós, né? Ninguém vai saber. Quem vai saber? Então, na A gente véspera na véspera de um Grenal, né? A gente estava concentrado ali no Beira-Rio. E aí, galera, aquela ansiedade pro jogo. Era um jogo... É um campeonato à parte, na verdade, né? E a gente jogando videogame e tal, até 1h da manhã. Eu achei que o extintor ali do Beira-Rio era com água, cara. E não era aquele jatinho de sair um pozinho, entendeu? Aí eu tava perdendo pra caramba ali o jogo no videogame, os caras tudo melhor do que eu. Falei, vou sacanear esses caras, vou molhar eles todos agora. Quando eu apertei o extintor, saiu pó pra todo lado. Foi uma onda. E os caras não quiseram pegar você de porrada, não. Pô, imagina aí, cara. Na hora que eu apertei aquele extintor, que eu olhei pra cara dos caras, os caras tudo branco, tudo cheio de pó na cara. Isso 1h da manhã, eu falei, puta que, se souberem quem tá acordado 1 hora dessa, amanhã o Muricy vai me pegar, vai... E aí, ganharam o jogo ou perderam o jogo? Rapaz, a gente empatou esse jogo. Foi extintor. Se perdessem, eu dizer que a gente não tinha dormido, ia cair tudo na minha conta. Ainda bem que empatou. Vamos lá, Edu, você disse, né, que atualmente está trabalhando como auxiliar técnico e disse também que fez um período de treinamento no Bahia, né, que teve contato também com o Roger Machado, que era técnico lá. Eu quero saber, assim, pensando em futuro, eu sei que a gente está num período de pandemia, onde se os clubes da Série A já foram afetados, quem dirá os da Série B, C e D, né? Mas, assim, pensando em futuro, quando tudo isso passar nos próximos anos, aí 1, 2, 3, 5 anos, como que você pensa ou projeta a sua carreira? Você pretende seguir mais nessa área, na comissão técnica de um clube? Pretende assumir um clube como técnico principal mesmo? Como que você vê o seu futuro no futebol? Boa pergunta. Na verdade, eu já estava, né? Já estava no caminho como treinador. E ainda acredito que estou. Mas, como eu falei lá atrás, eu sou muito grato às pessoas que, né? Eu quando eu estava na transição da base, o Paulo Foiani foi que me deu a oportunidade de estar ao lado dele, trabalhando com profissional. E tenho aprendido bastante, aprendi muito esse período com ele, né? A gente está falando de 2017 para cá. Foram apenas 3 anos, mas que eu vivenciei várias coisas e me deram condições de estar à frente de uma equipe. Eu consegui, na primeira oportunidade como treinador, ser campeão invicto da Copa Baiana. E parte desse processo eu aprendi com ele, porque eu vim observando ele, apesar de ter observado como atleta vários treinadores, mas dentro da comissão eu aprendi com ele como lidar no dia a dia. Então, depois eu tive a sequência no Fluminense jogando no Campeonato Baiano, e essa pandemia atrapalhou um pouquinho dentro da sequência, mas eu não poderia negar estar junto com ele nesse período, até mesmo porque eu acredito que nós estando dentro do campo, você está sempre aprendendo. Muito melhor do que estar em casa, esperando, aguardando. Eu estando aqui em atividade junto com ele, observando, aprendendo, gerindo o grupo junto com ele, eu vou estar sempre dando um passo à frente, porque a ideia não é você chegar com pressa, é você chegar preparado. E esse caminho eu estou percorrendo. Cada dia me preparar um pouco mais,
me qualificar um pouco mais, porque quem está nessa profissão nunca pode parar de querer aprender. Porque, na verdade, cada vez que a gente busca mais, a gente percebe que precisa ir atrás de mais. A gente nunca encontra a solução e as verdades. Está sempre inquieto. E é isso que vai fazer lá na frente, daqui mais 2 anos, com um bate-papo com vocês, daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano, e vocês perceberem, poxa, a gente conversou há 1 ano atrás e você falou que isso está acontecendo. É assim que a gente vê a nossa evolução. Bacana. Edu, até aproveitando o gancho aí, até furando a pergunta do próximo colega aí. Para variar, sempre você fazendo isso, mas tudo bem. Dando carinho, para aproveitar o gancho. Qual foi o técnico que você teve ao longo da sua carreira? Você falou aí do futebol suíço, teve o Muricy, enfim. Mas qual foi aquele que você acredita que contribuiu bastante para a parte tática, que hoje você, de repente, usa como espelho? Se eu falasse aqui apenas o nome, eu ia estar mentindo, né? Teve alguns treinadores que marcaram bastante. O Muricy foi um deles, com certeza, pela forma que ele lidava com o grupo, pela forma que ele blindava o grupo. Isso é algo que eu carrego. Ele quando as coisas não estavam bem, ele ia para frente, e assumia qualquer responsabilidade e blindava realmente os seus jogadores. Trabalhei com o Lisca é um grande treinador também, tem um temperamento forte, mas é um grande treinador, o trabalho dessa maneira é muito bom. Eu tive o Roberto Carvalho como exemplo, eu tive Givanildo, que é daqui, todo mundo conhece, né? Givanildo, excelente ser humano, excelente treinador também. Eu tive agora, já no final, o Rogério Zimmermann, um cara que pensa fora da caixa. Julinho Camargo, também outro também que é do Sul, aí acho que já teve no Grêmio, já teve no Inter ali com o Falcão. Então, eu até quando cito alguns nomes, eu fico preocupado porque tiveram outros também, sabe? E sempre fica com medo de faltar alguém, né? Sempre. Aí na portuguesa foi o Dario Pereira, no King de Piracicaba foi o Luiz Estevão. Então são caras que já tá nessa batida há muitos anos, cara. E aí todos eles têm algo positivo para passar. E eu tive a sorte de conviver com eles quando eu já percebia que eu tinha que observar mais o pessoal. Então, eu consegui pegar algumas coisas, né? Eu estava falando aqui de treinador, eu ia esquecer do Ivo Rottman. O Ivo Rottman é outro também, excelente cara. Um cara vitorioso também. Então, foram vários. Eu rodei um pouquinho, né? Então, a gente acaba deixando um ou outro passar. Mas tive a sorte de trabalhar com caras que têm grande respeito aí por todos e são vitoriosos. Ô, Edu, já furando vai me furar também? Lógico, né? Tá virando festa. Hoje é meio descareca. Tá virando festa. Quem foi o cara que você foi jogar e falou assim, putz, como é difícil marcar esse cara? Quem era o cara na sua época? Rapaz. Quem foram, né? Porque deve ter sido mais de um que deu trabalho ali. Eu fui no jogo contra não sei se foi com o Flamengo, acho que o Edilson estava no Flamengo, não sei. Eu fui para marcar o Edilson, o Capetinha, e eu vou te falar, ele era muito rápido, velho. Ele era muito rápido. Era complicado marcar. Mas peguei alguns caras aí muito chato para marcar. Só que teve um que me chamou mais a atenção. Não era eu que marcava ele de forma... Ele não caía muito pelo meu lado. Mas eu fiquei impressionado com a inteligência dele dentro de campo. Que foi o Alex Cabeça. A gente chama de Alex Cabeça, né? Esse cara aí, o que ele enxergava do jogo é coisa absurda. Ele falava pro pessoal da sua equipe onde tinha que se posicionar. Ele conduzindo a bola, eu nunca vi isso. Ele conduzindo a bola e dizia pro companheiro, aí não, volta. Então, é um cara que tá
estar na ação, mas percebendo o movimento do companheiro. Isso aí é de um cara que está fora, ele pensa à frente de tudo. Nós entrevistamos um jogador que falou sobre a qualidade do Alex e da pouca utilização dele na seleção como jogador, que foi um pecado isso. Realmente, o Alex era um cara fantástico. Fez um golaço com o Rogério Ceni que, putz... Não, ele era diferente. Ele sabia que não era tão rápido e por isso ele sempre se posicionava bem. Ele, por exemplo, ele sabia que a bola ia chegar onde ele estava e quando a bola chegava ele tinha sempre 2, 3 opções já mapeadas na cabeça dele. E como que você faz como técnico auxiliar para ensinar com que o jogador tenha essa leitura de jogo? Porque isso faz toda a diferença dentro de campo. Você ganha partidas com uma boa leitura, posicionamento, o raciocínio certo na hora certa. Então, a gente vai percebendo durante os treinamentos, né? Sempre algo é reproduzido por coisas que você viveu ou por coisas que você vem estudando o adversário, por exemplo, onde utilizar o espaço em relação ao adversário, se a bola vem desse jeito, o que é que eu tenho que fazer, se eu toco de primeira, se eu seguro. Então, tudo isso aí você traz do campo que você vivenciou e também traz de uma análise que é feita sobre o adversário para poder tentar o máximo possível fazer com que as coisas aconteçam de forma mais fácil para os seus atletas. Eu tenho até uma passagem interessante quando eu jogava lá na Suíça, né? Eu tive a oportunidade de jogar com o Christian Carambeu, que jogou no Real Madrid. Sim. E eu não conhecia o nível desses atletas. Eu achava que estava no nível bom, mas, sinceramente, depois que ele, em uma reunião antes do jogo, já entrando para o campo, falou, eu percebi que eu precisava melhorar muito como atleta. A gente foi jogar na Romênia e lá o estádio estava super lotado, um barulho ensurdecedor. E aí ele chegou e falou assim para a gente, falou, pessoal, não tem como a gente ficar falando um para o outro, porque não vai escutar. Então, preste atenção. Esses tipos de jogos, quando a gente estava lá jogando a Champions, o que aconteceu era o seguinte, eu que vou receber a bola de costa, que ele estava de volante, eu que vou receber a bola de costa, se o passe vier forte, é porque eu estou só. O passe que você vai me dar vai me dizer se eu estou marcado ou não. Se o passe que vocês me derem, ou melhor, se o passe for forte é porque eu estou marcado, eu vou tocar de primeira. E se o passe que vocês me derem for devagar, é porque eu vou estar sozinho e dá tempo de girar. Então, assim, são coisas que você... É outro nível de atleta, quer dizer, é o chamado passe-fala, né? E a gente eu só aprendi isso porque eu vivenciei com caras desse nível. E tento passar isso para os atletas que trabalham comigo. Boa! Vai, Vitor! Edu, vou fazer uma pergunta agora que eu gosto de fazer, fiz para a maioria dos jogadores que a gente entrevistou aqui, que eu acho interessante, cada um responde de uma forma e acho legal. Você, em toda a sua carreira, seja como jogador, auxiliar ou treinador, se você pudesse assim, voltar um dia, se aquele dia que seja uma atuação boa sua, do seu time, aquele dia que deu tudo certo, que você nunca esqueceu, assim, qual foi o dia mais inesquecível da sua carreira? Bom, eu fiz um jogo contra o Cruzeiro e, para mim, eu tenho gravado todos os lances da minha memória. Esse jogo aí, eu tive 80% de acerto em todas as ações que eu fiz. E foi um jogo que foi televisionado para todo o Brasil. E aquilo repercutiu, né? E eu acredito que até eu fui para fora do país porque tinha pessoas assistindo aquela partida, né? Depois de chamar a atenção através daquele jogo, vieram assistir algumas outras partidas e puderam ver a regularidade que eu tinha durante o jogo. Mas foi um jogo onde eu acertei o maior número de ações possíveis, né? Das bolas que chegaram
em mim, e também defensivamente, por ser lateral, eu fui perfeito naquela partida. Então, foi um jogo onde, se eu repetisse, por exemplo, 10 partidas daquela, com certeza estaria naquela competição no nível altíssimo. Foi pelo Inter isso, né? Exato. Legal. Edu, pegando carona nessa pergunta do Vitor, além de um jogo específico que você está falando, queria que você falasse sobre grandes confrontos, títulos da sua carreira como atleta, enfim, queria que você falasse sobre quais datas ou quais títulos foram os marcantes aí, quais partidas além dessa. Claro, você falou que rodou aí bastante no futebol, carreira nacional, internacional. Queria que você falasse de um ou dois jogos, vamos dizer, de título, que ficaram aí na memória, ou gols, enfim. Vamos lá. A nível de título, né? Meu primeiro título, a gente nunca esquece, né? E foi no Náutico. A gente jogando eu era um garoto de apenas 19 anos, jogando no Mundão do Arruda, super lotado. E o engraçado é que a confiança que o Muricy colocou sobre mim foi absurda, porque eu tinha apenas 19 anos, não participei do primeiro turno dessa competição, porque eu estava jogando o Campeonato Paulista pelo União São João, e quando eu cheguei, eu já fui disputar esse jogo tão importante da final. Então aquilo ali foi uma prova, na verdade, de fogo, e é muita coragem do treinador fazer o que ele fez. Colocar um atleta que não vinha jogando, que não estava inserido no grupo, por estar vivenciando outra competição, e já colocar para disputar uma final de campeonato com vários atletas rodados, carimbados, e com estádio super lotado. E me marcou muito aquele título, por ser o primeiro também. Teve um outro título, né? Ganhei alguns títulos do campeonato, ganhei campeão gaúcho pelo Inter, campeão gaúcho da segunda divisão pelo Brasil, a gente subiu o time. E o que aquela torcida fez de festa é algo que eu nunca vou esquecer. Eles tinham 4 anos que não conseguia, após o acidente, teve um acidente, eles foram rebaixados. O acidente que todo o Brasil sabe, né? Que o ônibus virou e tudo mais. Morreram 3 pessoas, um da comissão e 2 atletas. E naquele mesmo ano o time caiu para a segunda divisão, e ali ficaram 4 anos sem conseguir voltar à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Quando a gente conseguiu esse feito de levar o time à primeira divisão novamente, parecia que a gente tinha ganhado. Ali tinha tanto sentimento naquele título que transbordou de torcida para atleta, porque a gente conquistou esse título jogando fora de casa. E chegamos no Bento Freitas às 11h30 da noite, com a delegação. E o estádio estava lotado como se tivesse um jogo de clássico. Aquilo ali foi uma festa que me marcou muito, porque não era só pelo fato de ter de ter conquistado o acesso. Ali era um obrigado por tudo que tinha acontecido durante aqueles 4 anos. A gente via pessoas chorando, agradecendo, e é aí que você percebe a força que o atleta tem, né? O que ele pode levar de alegria e também até de tristeza através de um esporte, né? Pessoas ali, a gente imagina, meia-noite, tendo que trabalhar outro dia cedo, mas estava ali todo mundo comemorando, todo mundo em festa, todo mundo se abraçando, agradecendo algo que era a nossa obrigação, que era fazer o melhor do nosso trabalho. Então, foi muito marcante aquela energia, aquela alegria. Com gols. Gols. Eu jogando pelo Caxias, foi escolhido o gol mais bonito do estadual em 2000, se não me engano, 2010, 2011,
contra o Internacional, ganhamos de 2-1, 2-0, não me lembro. E eu lembro que o Costa bateu um escanteio e essa bola cruzou toda a área. E ao perceber que essa bola foi muito alta, eu estava posicionado no meio de campo, fui caminhando, ao perceber que essa bola poderia passar, e quando ela passou por toda a área, que ficou ali entre o bico da área, do lado contrário, eu peguei de primeira e essa bola foi lá no ângulo do goleiro. E aquilo ali, com certeza, foi um gol mais bonito que eu fiz na minha carreira. Boa. Pessoal, aí, ó, golaço pra gente relembrar aí. Papo bom vai rápido, quase 50 É verdade. De quase 50 minutos aí de papo, de resenha. Gustavo, vai lá. Rodada final, hein? Não, sou eu que vou fazer a pergunta aí. Tá bom, vai lá, Luiz. Ô, Edu, quais foram os seus 7-1 na vida, seus momentos bons e os seus momentos muito ruins na sua carreira de futebol? Foram suas lesões ou foi algum jogo que você fala assim, putz, deu tudo errado? Então queremos esses dois momentos. Tá. Um momento bom quando a gente termina uma competição e foi valorizado por aquele trabalho, e a gente é convidado para ir jogar fora do país, como aconteceu na Suíça. Então, aquilo ali, a gente foi para casa com uma alegria muito grande quando a gente recebeu a proposta, em saber que o seu esforço, o seu trabalho gerou aquela possibilidade. Então, aquilo ali foi uma alegria que não só eu pude saborear, né? Eu e toda a minha família ali, por todos os anos que a gente lutava para melhorar, né, dentro da profissão. Com certeza as lesões atrapalharam bastante. A minha primeira lesão, na verdade, foi uma lesão mais dolorida. Eu vivi um momento muito bom no Juventude, dentro do Campeonato Brasileiro, e acabei me lesionando de uma forma boba. Normalmente acontece dessa forma. Tive uma outra alegria que foi me recuperar dessa lesão, continuar jogando no nível bom e ser convidado também para ir jogar em Portugal, um lugar espetacular, onde tenho saudades. Foi uma outra emoção bastante legal. E na sequência, essa sim foi uma lesão que me frustrou bastante, porque eu já tinha um pré-contrato já com a equipe que ia disputar a UEFA, que era o Braga, e faltando 2 rodadas para acabar a competição, na Ilha da Madeira, eu acabei escorregando e torcendo o joelho. Essa segunda lesão me magoou bastante, porque além da proposta do pré-contrato que eu já tinha, ela prejudicou muito a minha sequência, porque eu tinha recuperado bem dessa primeira lesão, mas a segunda lesão foi mais grave. E aí eu acredito que daquele ponto ali eu não consegui mais render aquilo que eu gostaria. Então, essa segunda lesão foi a parte pior desse percurso, porque eu não consegui, esse sentimento que eu tenho, eu não consegui voltar no mesmo nível que eu gostaria de ter voltado. Boa. Léo, finaliza aí. O Gustavo vai também finalizar. Tem alguma pergunta, Gustavo, antes ou não? Não. Então eu vou fazer pergunta sim, problema Faz de vocês. pergunta mesmo. Pura o olho do Léo. É isso aí, eu quero programa de 2 horas. Seguinte, Edu, o que eu queria que você comparasse o treinamento de base com profissional, porque você está tendo essas duas experiências, né? A gente tem uma impressão que na base você tem que treinar muito fundamento para o cara chegar no profissional e saber dar um passo correto, saber dar um cruzamento na cabeça,
saber bater um escanteio alto, saber bater uma falta, enfim. E a gente está vendo que chega no profissional, os jogadores não sabem, não estão conseguindo cruzar no alto, não estão conseguindo bater falta. Enfim, por que no profissional não se treina mais esse tipo de fundamento? Por que a gente vê tanta deficiência em passes curtos? Como que você vê isso? Você acha, né, que tem que continuar trabalhando? Porque se o cara treina, chega uma hora, se para de treinar, ele vai realmente esquecer. A gente está vendo isso nesse caso de pandemia. O cara está voltando a jogar bola, está tendo um monte de goleiro toma frango porque ficou 4 meses sem jogar, jogadores errando jogadas que nunca errariam se numa situação comum. Então, fala sobre os treinamentos, assim. Então, a base do que vem acontecendo no Brasil, estou falando a nível de times grandes que têm condições de dar uma boa estrutura para trabalho, né? Porque eu não posso comparar uma base e, na verdade, é a grande maioria que a gente tem campos ruins, não tem a estrutura adequada para trabalhar. Mas as bases dos grandes clubes, eles estão fazendo o trabalho que tem que ser feito, que é ajustar a forma que o cara utiliza o corpo, estão fazendo campeonatos para dar mais minutagem aos atletas, algo que não acontecia, né? Os jogadores jogavam pouco, treinavam o ano inteiro para jogar uma Copa São Paulo, 6 jogos, estadual e Copa São Paulo. Antigamente, antes era assim, hoje não. Tem os campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, a nível de base, e isso aí ajudou a dar minutagem para os atletas, porque não só aprende treinando, aprende jogando. Então, eu acho que vem no caminho certo, né? Os times que têm estruturas. Agora, a nível profissional, tem que continuar treinando? Tem. Mas o calendário não permite que se exagere nos treinamentos. São viagens, são jogos um atrás do outro. Se você deixar de treinar ou treinar tudo, o jogador não consegue terminar o ano por lesões. Então, o treinador ele tem que escolher que tipo de treino ele vai dar para a necessidade momentânea da sua equipe. E algumas coisas são negligenciadas porque não consegue fazer tudo. Você não consegue direcionar um treinamento individual para 30 atletas. Você tem que pensar num todo, num grupo. E, às vezes, sempre algo fica para trás. O certo seria que os jogadores jogassem de semana em semana e assim você teria uma semana inteira para trabalhar com tranquilidade. Mas o jogador joga hoje, descansa amanhã. Mas e quando você percebe deficiências no jogador? Como que você pode dar uma atenção nesses casos? Jogadores que estão errando frequentemente, enfim, jogadas que um profissional não deveria errar, independente do cara estar numa Série D, numa Série A. Existe algum trabalho específico para esses caras que você consegue fazer no paralelo? Ou trabalho do auxiliar, preparador físico, alguém que possa dar esse tipo de suporte? Claro que é possível. Vamos lá. Se a deficiência é o passe, a gente, durante a semana, utiliza vários trabalhos de posse de bola. Você vai ter vários minutos aí trabalhando, exercendo essa função. Vamos lá. A deficiência é finalização. Você pode tirar aqueles atletas que estão precisando ou que estão errando bastante a finalização, tira um pouquinho antes do trabalho, separa ali um goleiro para ele e faz movimentos dentro do jogo. Não adianta você pegar a bola, jogar para o cara dominar sozinho e fazer a finalização. Você tem que procurar colocar exercícios onde seja próximo do jogo. Porque no jogo é difícil ele pegar a bola sozinho e fazer a finalização. Então a gente tem que reproduzir algo que aconteça no jogo para que aquele cara treine. Mas você também não pode exagerar. Se ele é seu titular, é o cara que vai, a esperança de gol para você, você tem que pensar nele inserido no grupo, né? E tem que pensar nele de forma individual. Quando junta essas duas situações, você tem que tomar um cuidado para que esse tempo não seja exagerado, porque você pode perder lá na frente um jogador importante para a sua equipe. Então, você tem que ajustar, né,
esses dois momentos e com muita paciência, né, você ir melhorando o atleta. Só que nossa vida de treinador e de atleta, tudo acontece através do resultado. O resultado é positivo no final de semana, você tem mais tempo para trabalhar na semana seguinte. O resultado é negativo, A pressão é maior, né? a pressão é maior e você já não está preocupando, a preocupação não é só melhorar o atleta, é vencer os jogos. Tem que vencer os jogos. E aí acaba que aquele atleta que é excelente, por não estar em um bom momento, a pressão é grande sobre ele e acaba que ele não rende aquilo que tem que render. Tá. Boa. Pô, Edu. Léo, vai finalizar? Bora Ou finalizar. vai fazer chá? Não, bora finalizar, bora finalizar. Edu, queria, antes de tudo, agradecer imensamente seu tempo, a sua honra da sua presença aqui, né, virtual aqui nesse debate. E, enfim, vamos finalizar. Eu queria fazer uma pergunta, assim, o que o Edu hoje vê... Hã? Você não quer mais fazer a pergunta? Não, querendo. Tô tentando. Tá falando Muito ali, obrigado, pessoal. já perdeu até a pergunta, mas tudo bem, vai lá, recupera aí, Vamos, dá Edu, como é que você vê? A gente perde até o time. Como é que você vê hoje o Edu, que está aí almejando aí novos passos na carreira como treinador? E como é que você vê, assim, você se via lá atrás, assim, como é que o futebol transformou o Edu, né? Aquele menino que passou pela peneira para conseguir uma oportunidade no futebol e que hoje está aí se tornando técnico, já sendo auxiliar técnico. E quais são as perspectivas, assim, para o Frei Paulistano? Assim, o recado que você gostaria de passar para a torcida? Então, eu vou falar como todo garoto brasileiro de família pobre, né? O Edu, quando começou no futebol, não era só porque amava o futebol, porque queria dar uma vida melhor para a sua família, né? Pensava ali diariamente no que poderia ajudar seus pais e essa vontade, essa garra de querer melhorar um pouco, dar uma qualidade melhor de vida para os pais, fez com que a gente superasse vários desafios. Já depois que o Edu esteve no futebol, já há algum tempo, já pensando até em parar devido às lesões, já era um homem, né? Saiu desse sonho de menino, se tornou um homem, e dentro dessa profissão viu muitas pessoas de caráter e hoje eu levo como exemplo. Isso, dentro do futebol, formou meu caráter, formou a pessoa que eu sou hoje. E hoje sou um pai de 2 filhos, tenho um menino de 16 anos, outro de 12, onde a gente se preocupa muito com o que é que a gente pode passar para ele, qual é o exemplo que ele tem em casa. Então, o futebol fez o Edu se preocupar com essas coisas, porque isso transcendeu o futebol, né? Passou para dentro de sua casa. Hoje, graças a Deus, eu sou bem respeitado dentro da minha casa, não só pelas conquistas do futebol, mas pela pessoa que eu me tornei. Então, tudo isso o futebol me ensinou de conviver com outras culturas e entender e respeitar todos da mesma forma. Agora, aqui no Frei, o que a gente pensa? A gente está feliz com o que a gente tem, porque tem vários atletas de qualidade, e a gente pensa com muita humildade e dando os passos firmes, mas que seja para frente, e surpreender muita gente, porque quando você fala de uma equipe que tem apenas 4 anos, muita gente, de repente, não pode acreditar que a gente pode fazer algo diferente. Mas o importante é que dentro do nosso ambiente, dentro do nosso grupo, a gente vem plantando já essa ideia e tudo está aqui. A gente está deixando nossa equipe forte
mentalmente, e a gente vai buscar os objetivos. Primeiramente, classificar, e depois ir ganhando jogos pouco a pouco, e quem sabe lá no final a gente não está conversando aqui, falando sobre uma conquista de título ou de acesso dessa equipe tão jovem. Essa eu vou aguardar, hein? Vamos acompanhar aqui a trajetória. Vamos trazer o Edu aí para contar como é que está sendo o desenvolvimento desse trabalho. Pode contar comigo. Beleza. Edu, queria agradecer a tua participação aí no 7x1, a resenha bacana. Deu uma passada geral aí de como foi sua carreira como jogador e como está agora como técnico, tá bom? E queremos saber novidades aí do seu trabalho como treinador, tá bom? Ao longo do campeonato aí, a gente vai mantendo contato e depois você volta para falar como é que foi essa temporada. Tá bom, querido? Tá bem, queria deixar um abraço aí de forma individual, Gustavo, Vitor, Leonardo, Renato, Luiz. Que vocês continuem nesse projeto de vocês aí, é muito bom a gente estar podendo bater um papo de forma descontraída e com qualidade, tá? Eu estou acompanhando sempre e sempre torcendo pelo crescimento de todos. Maravilha. Valeu, Edu. Obrigado. Valeu, meu rei. Obrigado. E assim, pessoal, estamos chegando ao final de mais um 7x1. Acompanhe a gente aí, faz a inscrição no canal, comenta, enfim, participa aí com a gente, vem. E lembrando que está tendo sorteio de camisa no YouTube e no Instagram. Boa. Dessa camisa aqui, ó. Isso aí, FG. A gente vai sortear a camisa usada? Não, essa não. Sem o suor do Léo. Então é isso aí. Tchau. Então tá bom. A gente se encerra, meu. Vou jantar com vocês aí. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh.